Olá, meus amores! Vamos para mais uma aula de matemática, nossa videoaula de número 118, ainda no livro 8. Então, peguem o livro 8 de vocês, abram na página 67, lápis e borracha, e vamos lá. Bom, nas atividades anteriores, nós descobrimos como comparar uma fração com uma unidade, né? Quando a fração ela é maior que uma unidade, quando a fração, uma unidade inteira, quando a fração é menor que uma unidade inteira e quando a fração pode ser também igual que uma unidade inteira, igual a uma unidade inteira. Nessa agora, nós vamos comparar frações uma com as outras. A gente pode também comparar duas frações, tá? Ou mais. Nessa atividades 123, 124, nessas atividades, nós vamos ver as frações que possuem o mesmo denominador ou o mesmo numerador, tá bom? Com ou numerador ou denominador iguais. Então, vamos lá. Comparando frações de denominadores iguais. Veja essa representação de 3 sétimos e 5 sétimos, ok? 3 de 7, 5 de 7, ok? Observando as figuras, verificamos que a fração 5 sétimos é maior que 3 sétimos, ou seja, 5 sétimos, sinal de maior, 3 sétimos. 5 sétimos maior do que 3 sétimos. Faz sentido, afinal, se os dois inteiros estão divididos em 7 partes, a fração maior será a que tem o maior numerador, certo? Então, essa aqui faz bastante sentido, é simples de entender. Qual é a fração maior? A 5 sétimos é maior do que 3 sétimos, com o mesmo denominador. Agora veja um outro exemplo que compara frações diferentes de um mesmo tamanho de pizza dividida em partes iguais. Tá? Então aqui a gente tem uma pizza inteira dividida em 4 partes e aqui também a gente tem uma pizza inteira dividida em 4 partes. Só que aqui a gente só tem 3 dessas 4 partes, ou seja, 3 quartos. E aqui a gente só tem 2 dessas 4 partes da pizza, 2 quartos. Nesse caso, nós temos 3 quartos, é maior, tanto que tem mais pedaços, né? Do que 2 quartos. Como as duas pizzas estão partidas em 4 pedaços iguais, a fração que indica 3 pedaços é maior que a fração que indica apenas 2 pedaços. Quando o número, atenção, quando os números fracionários tiverem o mesmo denominador, a maior fração será aquela que tiver o maior numerador, quando os denominadores forem iguais. Essa é tranquilo, não é? Deu para entender, certinho? Agora, quando as frações têm os numeradores iguais, mas os denominadores não. Então, vamos ver? Há casos em que os numeradores das frações são iguais. Nesse caso, é importante ter cuidado na comparação. Veja, essa fração está indicando uma de 3, certo? Só que o inteiro, a unidade é igual. Estão vendo? A unidade inteira é igual, mesmo tamanho. Mesma espessura e mesmo tamanho. Só que aqui, no caso, ela foi dividida por 3, em 3 partes, e aqui ela foi dividida em 5 partes, denominadores diferentes. Porém, numerador igual, uma das 3 partes e uma das 5 partes, certo? Então, vamos lá. Ah, tá, já passou. Vamos voltar, então, para a gente explicar. Então, nesse caso, o número de partes consideradas do inteiro é o mesmo. Uma parte de cada. Tá? Porém, a fração aqui, 1/3, tem um pedaço maior. Esse 1/3, ele é maior do que esse 1/5.
apesar da unidade inteira ser igual e a fração representar uma parte delas. Essa parte é maior que essa. A gente pode entender melhor na questão da pizza. Quanto mais pedaços, em quantos mais pedaços, né, o número maior de pedaços for dividida a pizza, quando ela tiver mais pedaços, os pedaços serão menores. Olha aqui, essa pizza foi dividida em 4 e essa pizza foi dividida em 8. Cada pedaço dessa pizza é maior do que cada pedaço dessa. Um pedaço dessa pizza é maior que um pedaço dessa. A gente até pode dizer que um pedaço dessa pizza é igual a 2 pedaços dessa, certo? Olha bem, se a gente olhar bem, ó. Ok? 1/4, nesse caso, esse pedaço, 1/4, é maior do que 1/8. Tá? Então, vamos para o exercício para a gente aplicar? Vamos lá. Hugo, Leonardo e Verônica são primos e foram visitar a avó, que mora em outra cidade. Ela fez um bolo e repartiu em partes iguais. Durante o final de semana que estiveram lá, Hugo comeu 5 pedaços, Leonardo comeu 4 pedaços e Verônica comeu apenas 3 pedaços. Se o bolo foi comido apenas pelos 3 primos, sem sobrar pedaços, responda ao que se pede. Em quantos pedaços o bolo foi repartido? Então, olha aqui. Não sobrou bolo. O Hugo comeu 5, Leonardo comeu 4, Verônica comeu 3. Total de quantos pedaços? 5 mais 4 mais 3, 12 pedaços. Certo? Essa é a resposta da letra A. Agora a gente vai escrever a fração do bolo comida pelo Hugo, pelo Leonardo e pela Verônica. O Hugo comeu 5 de 12, então 5 dozeavos. O Leonardo comeu 4 de 12, então 4 dozeavos. E a Verônica comeu 3 de 12, 3 dozeavos. Página 70 agora. Vamos lá. Pinte a legenda e a figura para representar cada fração indicada do item anterior. O meu já está pintado, eu não sei. Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. O Hugo comeu 5 pedaços, então você vai escolher uma cor que vai representar o Hugo. Vamos supor que vocês escolham azul. Vocês vão pintar a legenda de azul e 5 pedaços de azul. O Leandro comeu 4. Vamos supor que vocês escolham vermelho. Vocês vão pintar a legenda de vermelho e os 4 pedaços do Leandro de vermelho. E a Verônica comeu 3. Vamos supor que vocês escolham verde. Vocês vão pintar a legenda de verde e os 3 pedaços que a Verônica comeu de verde. Tá bom? Uma cor para cada criança e o número de pedaços que eles comeram. Deem pausa aí no vídeo, façam, depois vocês retornem para continuar aí o exercício. Combinado? Bom, e agora a gente vai responder as perguntas, certo? Espera aí, deixa eu tirar isso aqui da frente, tirei. Quem comeu a maior parte do bolo e qual é a maior fração das 3 indicadas na figura anterior? Então, a gente já viu lá na página anterior, quando a gente fez já as frações de bolo comida pelo Hugo, pelo Leonardo e pela Verônica. Vocês podem até lá olhar, na página 69. Quem comeu a maior parte do bolo? O Hugo. E qual é a maior fração das 3 indicadas na figura? A do Hugo, que é 5 dozeavos. Certo? Quem comeu a maior parte do bolo foi o Hugo, a maior fração é 5 dozeavos. Quem comeu a menor parte do bolo? E qual é a menor fração das 3 indicadas na figura anterior? Quem comeu a menor foi a Verônica. E a menor também representa a quantidade que ela comeu, 3 dozeavos. Certo? Agora escreva as 3 frações do item B em ordem crescente, ou seja, da menor para a maior. Então, a menor vai ser a da Verônica, depois vem o do Leonardo e quem comeu mais foi a do Hugo. 3 dozeavos e usando o sinal de maior e de menor, ok? Lembrando que no sinal maior de menor, o lado aberto fica sempre aberto para o número maior. Então, fica assim. 3 dozeavos, 4 é menor do que 4 dozeavos, que é menor do que 5 dozeavos. Ok? Pausem aí se vocês quiserem para poder fazer.
depois a gente continua. Bom, vocês vão ficar agora com as atividades pós-videoaula. Exercício de aplicação, página 71. É a continuação, é o número 2, tá bom? Vocês vão pintar as partes, a fração solicitada e depois vocês vão usar o sinal de igual, de menor, de igual, maior ou menor para comparar as frações, tá bom? Observe sempre na figura pintada. Combinado? E na próxima videoaula a gente termina de fazer os exercícios de aplicação. Um beijo, fui!